É só essa explicação para eles. Tá? Atividade 2, então, que é a que a gente está desenvolvendo. Após a explanação dos professores sobre ergonomia, os mesmos irão passar para cada grupo um ambiente para trabalhar, né? Cada um já sabe aí, cada grupo já tem o seu ambiente. Faremos o processo inverso. Os professores passarão equipamentos, objetos obrigatórios que deverão conter nos ambientes e os grupos farão a dimensão do cômodo a fim de ter a melhor ergonomia possível perante as pesquisas. O ambiente deverá ser desenhado pelos grupos em escala e um layout base com os objetos obrigatórios e os sugeridos pelo grupo inseridos. Acho que eu não copiei o restante. Mas é em escala sim, pessoal, senão a gente não tem como saber se vocês estão aplicando corretamente a ergonomia no espaço físico, né? Você chegou a dar uma olhada no POAD, Fábio? Desse... Que eu te mandei? Desculpa, estava com o microfone fechado. Sim, deu uma olhada lá, sim. É que, na verdade, a gente deixou mais uma quinzena ou uma semana, não sei, a gente estendeu esse prazo no outro POAD. Tudo Certo. bem? Não, tudo bem, tranquilo. Então a gente dá sequência na disciplina, na atividade, né? Isso. Tranquilo. Então, pessoal, na verdade, vocês não precisam finalizar até o dia 30, tá? Porque senão a gente teria somente 2 semanas de assessoria, né? E para vocês que estão começando a trabalhar aí com os equipamentos de desenho, né? Nós vamos precisar de um tempinho a mais. E como ainda temos alunos que estão ingressando, né? Que entraram na semana passada. Hoje nós vamos falar com eles, então, teoricamente, teríamos uma aula de assessoria. Então, a gente prorrogou o prazo, porém, vocês vão ter que fazer uma postagem até onde vocês chegaram, né? Então, a gente evoluiu até esse ponto, então vocês vão postar no dia 30, até onde vocês chegaram, e a gente dá continuidade no POAD do mês que vem, tá? A Rafaela está falando, e como eu faço essa escala? Como coloco as medidas reais desses objetos no papel? Rafaela, você comprou o escalímetro? Ok. Nós não vamos poder falar para vocês qual escala vocês vão trabalhar, até falamos isso na aula passada, porque a gente não sabe o tamanho do ambiente que vocês vão dimensionar, né? Mas vocês podem trabalhar numa escala de 1 para 100, que vai ficar fácil para vocês, que é a régua convencional, né? Onde o número 1 representa 1 metro, por exemplo. Então, se é uma sala, a sua sala tem 3 por 5, você pode desenhar um retângulo de 3 centímetros por 5 centímetros. Quem já sabe usar a escala já pode trabalhar numa escala diferente. É que a escala 1 para 100 vai acabar ficando pequeno, né? Mas vocês podem trabalhar com ela, não tem problema. Nesse meio tempo, essa semana eu vou falar com o Bais para a gente explicar para vocês a escala amanhã. Então, eu acho que vai dar tempo de você. Eu creio que nenhum grupo ainda está com layout definido, né? Aí a gente pode aplicar a escala no desenho sem problema nenhum. Eu tenho como sugestão, Raquel, usar 1 para 50, né? Uhum. Porque senão a escala 1 para 100 assim, em termos de arquitetura, né? Arquitetônica, Sim. o layout eles vão acabar se perdendo também por conta do tamanho muito pequeno, né? Sim, eu vou conversar com o Bais amanhã e aí a gente explica. Certo, entendi. 1 para 50 seria, digamos assim, o mínimo, né? De necessário fazer um layout, acho que tá legal. Acho que para eles começarem sem problemas. Porque aí já, se a gente partir para 1 para 25, 1 para 20,
Aí o nível de detalhamento também aumenta e não é o caso, né? Uhum. Esse aumento Já caí aqui agora, mas já voltei. Então se vocês pudessem passar para eles um Pro 50, seria interessante, porque eu acho Uhum. que fica visível, né? E eles conseguem manipular, né? Desenhar o mobiliário minimamente, né? Na verdade eu falei um para 100 que seria uma maneira fácil deles entenderem agora Sim, que ainda não viram em escala, né? eu entendi. Mas a gente vai ter que trabalhar numa escala diferente dessa, certamente. Mas tá bom. Então, gente, vocês, por favor, manifestem as suas dúvidas. É, Andréia não está aí, a Bítia também não entrou ainda. E tem, eu não sei, Ana Laura, né? Tem uma nova aluna, E o Vitor. o Vitor está aí. E o Vitor já fez edificações, né? Então, o Vitor Sim. tá criado já, então não tem problema. O Vitor tá tranquilo aí. Mas o problema são os demais aí, né? Que vão fazer grupo com o Vitor, né? Deixa eu ver. Eles não estão nem online. Não, então, por isso que eu tô preocupado. Né? Conversei com a Bit agora no chat. Eu estava conversando a respeito de outro assunto, né, de AV. Eu imaginei que ela ia entrar, mas enfim. Bitia, Ana Laura. Eu vou chamar eles aqui. O Vitor e também tem a O Maria, Vitor tá aí. mas eu não sei nem se É a a Maria Andrea, né? Andréia, isso. E Maria Vitória. Maria Vitória, até hoje eu não vi também. Será que é a Andrea de Almeida? E agora? Não sei. A Bítia tá aí, ó. Entrou. Eu chamei. Laura. Ok. Bítia, Ana Laura, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Bem, e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Estamos aqui discutindo a atividade aí. E vocês e o Vitor estão num grupo, né? Que a ideia é que vocês que estão começando agora, né? Começaram a semana passada, tal, formem um grupo. E a gente está assim abrindo essa chamada para dar uma assessoria para vocês, e obviamente para os que ainda têm alguma dúvida em relação à atividade. Então, o Vitor já até está perguntando questões aí de formatação de folha e tal. Como ele já fez edificações, também vocês também têm uma assessoria com ele dentro do próprio grupo, né? Ele tem experiência já em desenho técnico, tudo. E a gente estava só aguardando mais outros alunos. Quem está faltando mesmo? A Andréia, né? Eu perguntei pra Laís o nome dela, mas a Laís não respondeu. Eu conversei com ela agora há pouco também aqui. Deixa eu ver aqui no chat. Andréia Mazzali. Andréia. Mazzali, com Z e dois L's, I, Mazzali. Barbosa, com Z. Nora. Achei. Inclusive, ela está online aqui. Convidei pra entrar, vamos ver. Ela se convidou? Beleza. Convidei. Pessoal, enquanto a gente espera, vocês já começaram a conversar sobre o ambiente, já desenvolveram algum rascunho, tem alguma dúvida?
Não, tá tudo certo, todo mundo entendeu, não tem dúvida. Dúvida era só na escala? Raquel, boa noite. Boa noite. Sobre o primeiro trabalho que foi feito de ergonomia, que foi em grupo, eu não participei porque eu entrei logo depois que vocês haviam entregado, né? Eu entrei na primeira semana de setembro. Esse trabalho, como fica? Eu terei que fazer, serei dispensada dele, vai ser feito com o pessoal novo que entrou. Vai, Marinês, você não pode ficar sem atividade. Então, eu e o Fábio, a gente vai ficar com os alunos que ingressaram depois. Aí você permanece na reunião, tá? Beleza, então. Obrigada. Se tiver mais, de nada, se tiver mais algum aluno que não fez a atividade de agosto, também nos avisa para ficar na reunião. O Helder está perguntando se pode acrescentar mais móveis. Sim, o Helder, a gente até explicou na aula passada, eu acho que você estava presente. O que nós passamos é obrigatório, tá? Aí vocês podem acrescentar o que acham que seja pertinente ao layout que vocês vão sugerir. A Tainá está perguntando se é necessário pintar, por exemplo, o chão, entre outros objetos. Primeiro nós vamos desenvolver o layout, Tainá. Depois a gente dá os próximos passos, tá? Agora, para essa etapa, não. A Bitia está com a mão levantada. Oi, boa noite. Boa noite. Sobre o layout, eu tenho que levar em conta a porta, a janela. Sim, né? Que se você colocar um móvel na frente da abertura da porta, a porta não vai abrir. Então você tem que considerar aberturas de portas e janelas. Mas eu posso fazer uma porta em ângulo, por exemplo. A parede em ângulo com uma porta? Pode, desde que você deixe o espaço de abertura dela livre, não tem problema. Ok, obrigada. Nada. A Paloma tem uma dúvida quanto à medida da parede. Pois não, Paloma? O chat não fica visível para mim, só para você. Ué? Mas você que agendou a reunião? Eu não. Você não deixou semanalmente? Eu? Não. Não? Você que tem agenda. Qual Não, é a mas não tem dúvida, problema. Tudo bem. Paloma? Deixa eu ver aqui se eu tenho como ver alguma coisa. A margem do papel. A margem do papel com a parede, não entendi. Então, professora, aqui na última aula você falou que era uma medida de 15 centímetros, aí eu não entendi. A espessura da parede de 15 centímetros. Porém, primeiro vocês precisam dimensionar o ambiente para depois centralizar o desenho na folha, né? Então, não sei se você chegou depois, mas eu vou falar com o Bais amanhã para a gente explicar escala para vocês, tá? Depois que a gente explicar a escala, aí você vai conseguir desenhar a espessura da parede de 15 centímetros na escala que vocês forem utilizar. Ah, entendi. É que eu pedi o começo da aula. Não Obrigada. tem problema. Imagina. Bom, de dúvidas, acho que é só isso. Pelo menos o que tinha no chat. Tem mais alguma dúvida? Raquel, a Andréia tá pedindo para chamar de novo, que ela não conseguiu entrar. Tá. E agora, Andréia? Não sei o que, Nora. Achei. Andréia Mazzali. Tô chamando. Mais alguma dúvida?
Podem perguntar, escrever, levantar a mão. Agora acho que ela entrou. Andréia, tá aí? Agora eu tô, gente. Desculpa, Legal. boa noite a todos. Boa noite. Viu, Raquel? Oi. Eu estava vendo na postagem geral aqui, a Gisele, ela não está aí na reunião, né? Gisele, deixa eu ver. Gisele Felipe. Não sei se ela está aí. Não. Já está assim, uma pergunta. Todos da sala estão pedindo se a última tarefa pode ter a data prorrogada. Então, a realidade é justamente isso que você explicou a respeito dessa sequência, né, da continuidade, né? Isso. Tá. E a Ana Laura, eu não sei se ela está perguntando, ela perguntou, eu queria saber sobre o trabalho, como eu entrei na quinta, né? E sobre o grupo, eu falo com a Laís, na verdade, a gente vai definir hoje aí, né? O quê? Isso, né? A gente vai, como você falou, depois a gente vai ficar com os que entraram agora, Uhum. em relação àquela atividade, a primeira atividade. Então, nós vamos fazer um grupo somente com vocês que entraram depois. Então vai ser o Vitor, Ana Laura, a Mítia, a Andréia e, eventualmente, Tem a Marinês. a Marinês também, que não participou. Então aí todos vocês vão fazer essa primeira atividade, vocês vão formar um grupo. Isso. Né? Bom, a Laís não está na reunião. Escrevam depois no grupo de vocês do Facebook, do WhatsApp, que o layout vocês não precisam entregar finalizado no dia 30, tá? Vocês vão postar até onde chegaram. A gente vai dar continuidade no mês que vem. Por favor. Deixa eu ver, alguém perguntou algo aqui. Ah, tá. Rafaela está agradecendo. De nada, Rafaela. Só aproveitando que a chamada está aberta, não é a disciplina, mas enfim, só para avisá-los, de evolução das artes visuais, eu postei lá no material de aula, tem uma pastinha, está escrito lá, Capítulos Arte Gótica. Eu fotografei um livro que eu tenho aqui, a respeito de arte gótica, e fotografei o capítulo, são 10 páginas, e aí tem tudo, né? Arquitetura, escultura, iluminura, os objetos, tem um pouquinho de cada coisa, o contexto, né, onde acontece o gótico. Então, isso daí, na verdade, esse livro eu não achei na internet, é uma da coleção do Estadão, uma coisa mais meio antiga já, mas enfim, não é tão antigo quanto o gótico, então está atualizado. Então, se vocês quiserem, dá uma olhadinha lá, né, quando fala livro antigo sobre o gótico, parece que é daquela época, né? E então tem algumas informações que de repente podem ser úteis aí para a pesquisa que vocês estão fazendo, tá? Então a pastinha está lá, depois vocês dão uma olhadinha. Era isso. Obrigado, Raquel. Imagina. Eu acho que sem mais dúvidas. Pelo menos não postaram mais nada. É importante a gente realmente deixar para eles, né, essas tarefas, essas atividades, meio que em fluxo contínuo, sem um início fixado e um final fixado, justamente para poder possibilitar que eles adquiram as bases tecnológicas, né, para poder ir fazendo. Uhum. Senão inviabiliza realmente, eles não vão conseguir entender, né? Talvez façam, mas não consigam entender a pleno. Então não é nosso interesse também, né? Sim. Então fica aí. Foi uma excelente ideia essa sua, Raquel, de deixar isso em fluxo, né? Ou seja, tal data fechou, beleza. O que você chegar, até onde vocês chegaram, maravilha. Vamos continuar
nesse ponto, e assim vai. Acho que é uma excelente maneira de todo mundo conseguir acompanhar, né, o raciocínio, a lógica das coisas. Então, acho que está perfeito. Que bom. Aí, pessoal, o que a gente vai pedir para vocês é para terem assessoria, né? Porque vocês ainda estão começando o curso, então com certeza vai ter dúvidas, vocês não vão acertar na primeira, né? Então, eu e o Fábio estaremos à disposição para tirar as dúvidas. Vocês podem compartilhar a tela com a gente, mostrar o rabisco, o projeto, enfim, as ideias, né, para a gente orientar vocês a desenvolverem o layout, tá? Porque senão pode acontecer do grupo não nos procurar e aí no momento que vocês postarem para avaliação final, a gente vai ter que avaliar o que vocês entregaram, né? Então, se não tiver coerente o que vocês entregaram, de repente a nota não vai ser tão bacana quanto poderia ser, né? E aí a gente vai orientando e explicando o porquê, dando sugestão, enfim, para vocês, como o Fábio disse agora, entenderem o processo, né? Não é só assim, executar por executar. Vocês têm que entender o que vocês estão executando. Exatamente. Para isso eles precisam dessa coleção de saberes, digamos assim, né? De realinhar, então precisa ir juntando, né? Conectando, né? Esses conhecimentos para eles poderem realmente ir executando o trabalho. Uhum. É pena que ainda eles não estão assim nessa parte de escala, porque senão aquele exercício de você fazer os recortes móveis, nossa, isso daí eu sempre fazia. A gente faz também em CAE, né? Que é o pessoal do design. A gente sempre faz isso, né? De fazer os recortes em papel colorido, né? Com as dimensões dos móveis e depois ir distribuindo dentro do desenho da planta, né? Nossa, isso facilita bastante, viu? Uhum. Eu faço também. Mas amanhã a precisa gente já resolve isso. Amanhã eu precisa falo ter com o o Baez. conhecimento da escala, senão não dá para fazer, né? É. Então, acho que vai facilitar bastante. Se vocês conseguirem aí passar para eles, nossa, isso vai ser muito bom. Sim. Que aí, inclusive, aí a gente ficou devendo, né? Na verdade, eu acabei dizendo semana passada que a gente ia fazer um exemplo e tal, mas realmente sem uma escala, né, Raquel, fica difícil. Uhum. Não, fazer um esboço, mas esse esboço ele tem que ter uma proporção. Se não tiver, o sofá vai ficar do tamanho do ambiente, então, ou menos, né? Um tamanho menor do que deveria ser, então precisa ter um parâmetro. E esse parâmetro é a escala. Sim, e aí também eles podem, né, pesquisar aí os protótipos de construtoras, né, para terem ideias de layout, ou então, como você citou na semana passada, tomar como base a casa deles, né? Enfim, Sim. são as referências, né? Agora o momento é da gente começar a preencher a nossa mala de referência, né? A bagagem que a gente diz. Exatamente. Então, tudo que a gente consegue olhar e extrair, né, o melhor da cena, a gente guarda, porque tudo é referência. Sim, com certeza, dentro de casa vocês devem enfrentar algum probleminha de ergonomia aí, né? Acho que todo mundo tem um gato, né? Dentro de casa. Quem nunca, né? Móvel. É aquele móvel que atrapalha às vezes para abrir a porta, ou que não cabe, mas você queria que coubesse dentro do ambiente, sabe? Aquele sofá que, na verdade, deveria ser de um tamanho, mas não é de outro. Essas coisas. Então, tomando como base a própria casa da gente é interessante, né? Realmente. Alguém mais tem dúvidas, pessoal? Porque daí, se não tiverem dúvidas, nós vamos passar a atividade para quem entrou agora. E a gente, teoricamente, dispensa vocês para se reunirem e falar sobre o trabalho.
Exatamente. Se vocês estão tranquilos, então não precisam ficar aqui esperando a gente conversar com o pessoal que está entrando agora, né? Então, sem querer mandar vocês embora, não estamos dispensando vocês, mas realmente, se vocês não têm dúvidas, acho que vocês podem aproveitar o tempo para se reunirem entre vocês, aí conversando a respeito das atividades. E aí eu e a Raquel vamos dar atenção para o pessoal que está chegando agora, para que eles possam acompanhar vocês, porque senão eles ficam, né, o passo fica errado. Então a ideia é essa daí mesmo, né, fazer com que eles consigam acompanhar o ritmo de vocês aí também. Isso. Para quem se vai, boa noite. Bom, acho que a gente pode começar a conversar com o pessoal, né? Sim. Então, já vamos deixar combinado. Então, o grupo então vai ser Ana Laura, a Bítia, o Vitor, a Marinês e a Andréia. É isso? Está correto? Isso. Tá. Aquela aluna Maria Vitória, que apareceu na Mônica que colocou ela, mas ela até hoje não se manifestou. Acho que ela não vai. Maria Vitória? Maria Vitória. A Monique colocou que tinha uma Maria Vitória. Ana Laura. Selecionado. Isso acho que semana passada. Ah, talvez ela não tenha. Veja Marinês, se para você. Gisele. Deixa eu ver. Samara é do terceiro. Nossa, acho que faz tempo, Sam. Então, eu vi na semana passada que ela estava. Deixa eu entrar no NSA, peraí. Se você quiser ir falando, eu vou ver na lista do NSA, quem está cursando. Tá. Não está mais mesmo. Você lembrou que os POADs, o último dia é hoje, né? Ah, sim, já estão todos lá. Inclusive que você me mandou. Já postei lá. Bom, vamos falar a respeito da atividade que vocês precisam desenvolver. Deixa eu pegar aqui e ver se eu consigo compartilhar com eles. Tá. Você tinha mandado 2 arquivos, né, Raquel? Um inclusive era em... um era no Word e o outro... Tá. Da atividade? Não, então, da atividade tinha outro arquivo que estava no Excel, né? Não é isso? E agora? Eu estou falando besteira. Arquivo do que mesmo? Você lembra? Daquelas medidas do exemplo, lembra? Peraí, deixa eu abrir a pasta aqui. Eu não tô, é por isso que inclusive, eu compartilhei com eles a atividade em PDF, mas eu notei que estava faltando alguma coisa. Eu falei, caramba, está faltando aquela tabela. Ergonomia, eu mandei... Não, grupos de ergonomia. Você não tem um arquivo em Excel com aquelas dimensões? Você citou um exemplo de você fazer a medição do ambiente, você colocava 3 passos, 2 palmos, não sei o quê. Tem a tabela. A tabela está aqui. Essa tabela está em Excel ou não? Está aqui. Não, tá em Word. Em Excel não tem nada em Excel. Cara, onde é que foi parar essa tabela? Então, eu acho que eu não salvei isso daí. Mando. Pronto. Você consegue compartilhar aí? Consigo. Mas aí eu não consigo abrir o NSA, peraí. Não, o NSA, se for a Maria Vitória mesmo, ela está na... Maria Vitória? Mas ela teria que estar na sua turma, né? Maria Vitória Leite do Nascimento. Não, minto. No NSA, ela vai estar na minha turma. Maria Vitória Leite do Nascimento Cernaglia. Tá aqui? Você achou aí? Sim. Mas aonde você achou? No NSA. Na sua turma? Não.
Lembra que o NSA está com problema em ergonomia? Eu acho que eles não arrumaram ainda. Aqui para mim tá grupo A e grupo B. Ah, para você aparece todos. É. E não, para mim só aparece a turma B. Lá no NSA, a turma B. E aqui, no Teams, turma A. É, tá invertido. Isso. Então ela tá cursando, teoricamente. Então, mas eu acho que ela não. Até agora ela não apareceu, né? Eu não vi ela em nenhuma das aulas, nem de AV e nem de ergonomia. Eu acho que eu também não. Bom, então tudo bem. Então vamos formar o grupo somente com os que estão aqui. Ô, Paulo, acho que você chegou depois. Nós estamos reunidos com os alunos novos, tá? Para passar a primeira atividade para eles. Não sei se você quer participar. Acho que ele não está ouvindo. Ué? Ah, você vai compartilhar. Isso. Então, onde é que está essa tabela? Eu acho que eu não salvei para mim. Eu mando para você. Porque eu coloquei lá para eles as atividades aqui no Teams e depois que eu vi que não tem essa tabela lá, eu falei, nossa, eles não vão entender nada. Mas tudo bem, então, já que você está com ela aí, vamos conversar para eles entenderem. Isso. Vocês chegaram a ler aqueles arquivos que nós mandamos, das tarefas, né? Que vocês não tinham acesso, aí eu compartilhei em PDF lá. Vocês chegaram a ver? Pessoal, agora vocês precisam responder, porque eu não consigo ver o chat. Qual é o arquivo? A gente tinha disponibilizado, como vocês não estavam visualizando a tarefa, para minha turma eu compartilhei, deixei lá nos arquivos, o arquivo em PDF da primeira atividade. Só que faltou essa tabela, por isso que nós estamos conversando, né? Então, o que tem que fazer é justamente isso, né? Fazer a medição de um ambiente qualquer, aí na casa de vocês mesmo, né? E aí só que vocês vão utilizar como referência, vocês vão ter que utilizar padrões antropométricos de vocês, né? Passo, palmo, dedo, para fazer a medição. Eu não cheguei a ver esse PDF. O PDF, tá, depois a gente compartilha. Porque o PDF, ele, na verdade, ele faz parte da atividade 1, e eu acabei compartilhando o PDF lá nos arquivos de aula. Eu tentei compartilhar. Tentei compartilhar no chat, semana passada deu erro, mas eu também coloquei nos arquivos de aula. Eu compartilhei, na verdade, na postagem geral. Coloquei lá na primeira página, na hora que aparece a disciplina, está lá. Mas então, Raquel, se você quiser falar a respeito da atividade, está habituada a aplicar essa atividade. Deixa eu só tentar enviar de novo. Espera aí que está carregando aqui no chat. No chat não vai dar erro. Então, pessoal, na verdade, a primeira atividade nossa foi sobre antropometria. Alguém tem ideia do que é a antropometria? Pode dizer com as suas palavras. Eu só tive ideia depois que eu li, né? Que o primeiro PDF eu consegui, eu tenho ele, eu só não tenho essa segunda aqui. Então eu tive uma ideia, né? Tá. Que é a medição, né? Isso, na verdade, a antropometria é quando a gente utiliza parâmetros corporais, né, para executar medições, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Então, muito provavelmente vocês já utilizaram medidas antropométricas, mas não sabiam que tinha esse nome. Por exemplo, quem nunca mediu alguma coisa com passos, né? Que a gente até estica o passo, né? Que é errado. Quando a gente mede com passo, a gente tem que dar o passo normal nosso.
Então, medir com passos é fazer uma medição antropométrica. Então, nós temos passos, palmos, braço aberto, altura, enfim, né? N parâmetros antropométricos para realizar medições, né? Depois vocês conseguem se aprofundar mais no assunto nesse PDF que a gente vai disponibilizar de novo, né? E na verdade, tudo isso surgiu há muito tempo, né, Fábio? Se você quiser falar aí dos reis e pessoal aí. A gente tem que pensar o seguinte, que o sistema métrico, como nós conhecemos, é um sistema relativamente novo. Ele surgiu depois da Revolução Industrial, justamente para padronizar as medidas, basicamente, do mundo todo. Mas existem países, por exemplo, que têm um sistema métrico diferente do nosso, até hoje. Eles não trabalham com metro, não trabalham com centímetro, não trabalham com litro. Exemplos, Estados Unidos, Inglaterra, eles não trabalham com litro, né? Tudo bem, logicamente que por conta da globalização eles são obrigados muitas vezes a colocar nos seus produtos. Mas eles, por exemplo, em termos de sistema métrico, eles trabalham com polegada, com jardas, que são coisas que nós não trabalhamos. Onça como peso, né? Galão como medida de líquido. Então, o sistema métrico, ele surgiu na Europa mesmo, mas ele surgiu para realmente poder padronizar em função, né, da questão da produção industrial. Enfim, mas na antiguidade, né, antes da gente padronizar os sistemas, egípcios, gregos, romanos e povos que vieram, inclusive, antes deles, para fazer qualquer coisa, para construir qualquer coisa, utilizavam como unidade de medida, como a Raquel falou, né? Passos, palmos, e uma medida muito utilizada na antiguidade, que é o côvado, que é a medida que vai da ponta do dedo médio até o cotovelo. Isso era muito utilizado, mas logicamente tinha que ser utilizado de quem? Daquele que estava governando aquele lugar naquele momento. Então era o faraó, o imperador, o rei, enfim, a medida, a referência era dessa pessoa, porque senão, o que ia acontecer? Em termos de antropométricos, nós temos muitas variações entre nós. Então, as nossas medidas são parecidas, mas não são iguais. Existe muita diversidade, as pessoas são altas, baixas, mais magras, mais gordas, enfim. Então, era necessário padronizar de acordo com a medida de uma pessoa só. E aí, essa medida, ela era utilizada para construir tudo, templos, casas, enfim, todas as questões aí arquitetônicas eram utilizadas essas medidas antropométricas. Por quê? Porque não existia o sistema métrico. No entanto, ainda hoje a gente utiliza algumas medidas antropométricas por conta de outros países que não usam o sistema métrico. Então, um exemplo, quando você vai comprar uma TV, você vai entrar na loja, você não consegue comprar uma TV por metro. Você consegue comprar uma TV por polegada. Por quê? Porque é uma, digamos assim, é uma tradição que ficou aí, é um resquício, né, dessa questão da importação de produtos. Agora, se a gente for falar em hidráulica também, muitas vezes, você utiliza polegadas. Então, você vai comprar um tubo de meia polegada, 3/4 de polegada. No entanto, hoje, no Brasil, é obrigatório os vendedores oferecerem as medidas em milímetros, para quem quiser chegar lá com uma medida em centímetros ou milímetros, não errar, né? Então, existe aí uma preocupação em padronizar para o nosso sistema métrico. Mas, ainda, como eu falei, tem esses resquícios, né, de polegadas, a gente ainda utiliza. E a polegada nada mais é do que uma referência antropométrica, é isso que a Raquel iniciou aí a nossa conversa. Então, só para ilustrar o que significa essa questão de antropometria, né? Antropometria é uma coisa antiga. O que é mais recente é a ergonomia, que foi uma ciência que nasceu aí depois da Segunda Guerra Mundial, então era mais recente.
Agora, a antropometria é um estudo que vem da antiguidade. E quem começou a estudar um pouco mais a fundo isso, quem iniciou esses estudos e observou essas questões foi Marco Polo no século XIII. Durante as suas viagens, ele notou a diferença antropométrica dos diversos povos que ele visitava. Ele navegava, então ele foi da Europa até a Ásia, voltou, foi para a África, enfim. Ele observou que as pessoas tinham padrões antropométricos diferentes e foi anotando. Então, daí surgiu, né, o interesse por tabular esses resultados, digamos assim. E a proposta do trabalho, da atividade, é justamente essa, da gente fazer medições utilizando as partes do nosso corpo. E depois, transformar isso no sistema métrico e ver, né, o resultado final, ou seja, quantos passos ou quantos palmos meus são necessários para medir determinado ambiente. Então, essa é a brincadeira, digamos assim, que vocês vão desenvolver nessa primeira atividade. Isso, e aí vocês podem se perguntar, nossa, mas para que eu vou fazer isso, né? Que bobagem. Nem sempre é bobagem. Na verdade, não é bobagem. Por quê? Já aconteceu comigo, provavelmente vai acontecer com vocês. Encontrei uma pessoa, um conhecido, né, na rua, na padaria, no supermercado, sei lá. E aí, você não dá um pulinho aqui em casa, aqui do lado, precisava de um orçamento. Aí você fala, puxa vida, eu tô sem trena, né? Mas, nossa, vou perder a viagem? Não, não vou. Lembro da minha aula de ergonomia, onde eu aprendi antropometria e eu lembro quanto mede o meu passo, por exemplo. Ou então nem precisa lembrar. Depois você, né, você pode fazer a medição antropométrica no local. Sei lá, uma sala deu 10 passos por 12 passos e depois, na hora que você chegar no seu escritório, na sua casa, enfim, você faz a conversão, né? A grosso modo, para você fazer um orçamento, isso é suficiente. Depois, se o cliente fechar, você vai lá, né, faz o levantamento com trena, com equipamento, e vocês podem fazer os ajustes aí no valor final, né? Então, diversas vezes a gente precisa de a substituição de uma trena ou de um metro, né? Enfim, e aí a gente pode medir com o palmo, medir com os passos na própria obra, situações que você não está esperando, mas que você precisa de um pensamento rápido ali, você consegue se virar com esse tipo de situação, de medição, né? É muito bacana. E com certeza vocês já utilizaram, né, em alguma situação aí do dia a dia de vocês. Então, para essa atividade, nós reunimos a sala em grupos, né? Vocês estão em 1, 2, 3, 4, 5, que é um grupo, né, com uma quantidade boa. Acho que a gente trabalhou de 4 a 5 mesmo, né, Fábio? Isso. E vocês vão realizar a medida antropométrica de um ambiente que vocês vão determinar. O grupo vai determinar, nós vamos medir cozinha. Então, todos vão medir a cozinha da casa de vocês, porque nós não podemos nos reunir, né? Então, olha lá. Os alunos deverão preencher a tabela conforme as medidas em loco realizadas sob a orientação dos professores. A tabela é essa que está aqui embaixo. Cada aluno preencherá a tabela com a medição antropométrica, faltou um T aqui, de seus ambientes e o grupo montará um arquivo para postagem na plataforma. Deixa eu só colocar o T aqui, antropométrica. O arquivo deverá conter os 3 ambientes de cada aluno. Na verdade, nós pedimos 3, mas eu acho que um é suficiente, né, Fábio? Eles têm outras atividades agora. Sim, tá bom. O arquivo deverá conter, então, um ambiente, tá, que vocês vão escolher, os parâmetros antropométricos e a medição real executada com o equipamento, com uma trena, com uma fita métrica, 1 metro, enfim. Então, pessoal, vocês se reúnam e definam qual ambiente vocês querem realizar as medições, tá? Vocês não vão precisar desenhar o mobiliário. É só a medida do ambiente com
as aberturas de portas e janelas, tá? Lembrando que a janela tem peitoril, né? Que é a altura do chão até a parte de baixo da janela. Então, vocês vão ter que informar também qual é essa altura, tá? Então, a medida de porta são 2, né? Largura e altura. A medida de janela são 3, largura, altura e o peitoril. O pé direito, que é a altura do chão até a laje, até o forro, enfim, vocês não precisam medir, porque a gente se atentou aí, de repente vocês vão precisar subir num banco, numa escada, e a gente achou perigoso, tá? Mas as medidas das portas e janelas nós vamos querer sim, tá bom? Então, se o ambiente for quadrado, vocês vão medir, né, os 2 lados e marcar para a gente essa medida. Se o ambiente for retangular, vocês vão marcar a medida, as 2 medidas. Se for um ambiente que tem uma parede em ângulo, igual a Bitia perguntou, né, agora há pouco, vocês vão ter que desenhar, né, desenhar o perímetro aí, né, do ambiente, para a gente entender o que vocês estão passando para a gente, tá? Nós também deixamos em aberto, caso o aluno se sinta à vontade, pode mandar foto do ambiente, não é obrigatório, tá? Mas se o aluno quiser, pode postar foto do ambiente na plataforma. Então, ó, nós temos aí a tabela com o ambiente, os itens do ambiente, né? Parede A, parede B, enfim. A medida antropométrica do ambiente e a medida com equipamento, tá? Então, por exemplo, vocês escolheram a cozinha e a sua cozinha tem 3 paredes, vamos dizer que ela seja um triângulo, porque eu não terminei aqui, né? Foi só exemplo. Então, a parede A, a medida antropométrica deu 3 passos da Raquel mais 1 palmo da Raquel. Então, quanto mede o passo da Raquel? Olha lá, 80 centímetros. Quanto mede o palmo da Raquel? 25 centímetros. Então, na medida antropométrica, deu 2,40, 2,65, né? 3 vezes 80 mais 25. E aí, eu vou tirar a mesma medida com a trena. E nós vamos comparar. Se você chegou próximo, tem grupos que até zeram, assim, dá certinho, né? Óbvio que quanto maior a medida, a chance de errar também aumenta, né? E numa medida menor, a probabilidade de acerto é grande, tá? Então, parede A resolvi. A parede B da minha cozinha tem 10 aberturas de braço da Raquel. Uma abertura de braço da Raquel mede 1,80 m. Então, 1,80 vezes 10, 18, né? E aí eu vou medir com a trena. Ai, deu 17,97. Olha só, cheguei muito próximo. Isso é para vocês perceberem o quanto dá certo, né? Aquele caso que eu citei de não ter uma trena, mas eu preciso fazer um orçamento, enfim. E aí, mesma coisa, né? Parede C, 50 palmos da Raquel, mais 2 dedos, e por aí vai. Então, o que vocês teriam que fazer é exatamente isso. Escolher o ambiente, cada aluno vai, se escolher uma cozinha, cada aluno do grupo vai medir a sua cozinha, tá? E depois vocês vão preencher essa tabela com os itens de cada ambiente aí por aluno. Deu para entender? Deu para entender. Legal. Sim, deu para entender, sim. Ótimo. Vitor, Marinês, Andréia, tudo certo? Deu para entender, mas só uma dúvida. Eu vou ter que anotar quanto que mede um palmo meu, tipo, a parte, um passo meu. Sim, você vai também? fazer igual tá aqui, ó. Um Ah, passo tá. do Vitor. Tá, Mede combinado. tanto, tá? Não, combinado.
Legal. Andréia, Entendido, Marinês, Raquel. tudo certo? Deu para entender, sim. Tudo certo. Legal. Fábio? Tranquilo. Acho que, nossa, a explicação foi bem assertiva, né? Então, pessoal, nós vamos postar novamente para vocês esses arquivos. E nós temos aí mais 50 minutos, mais uma aula, né? Que eu acho que vocês podem se reunir, decidir aí qual vai ser o ambiente que vocês vão trabalhar, né, Fábio? Sim. E nós estamos à disposição. Se vocês tiverem dúvidas, podem chamar, fiquem à vontade. Mas eu acho que vocês podem aproveitar esse restinho de aula aqui para conversarem e, de repente, já começar o exercício. Raquel, Oi. eu vou postar o cômodo da minha casa. Não. Ou eu vou postar o cômodo de todo mundo? Vocês vão fazer um trabalho em grupo. Então, vocês vão juntar todas as situações em um documento só. Vai ter cozinha do Vitor, cozinha da Bitia, cozinha da Andréia, cozinha da Marinês, cozinha da Ana Laura. Vocês vão juntar tudo num documento só, cada um falando do seu ambiente. Entendeu? Entendeu? Na verdade, assim, vocês vão combinar que ambiente vocês vão fazer. Isso. E aí todos vocês vão fazer o mesmo ambiente da casa de vocês. E vocês vão reunir essas informações em arquivos individuais, vocês vão juntar tudo para poder formar, digamos assim, essa tabela que vocês viram aí, vocês vão preenchendo com os ambientes e as medidas antropométricas de cada um. Então, na verdade, assim, são 5 cozinhas, os 5 banheiros, os 5 dormitórios, aí vocês vão definir qual vai ser o ambiente. E aí, só que cada um de vocês tem uma situação diferente, né? Só para a gente ter uma amostragem, digamos assim, de como isso daí funcionou, em termos, inclusive, de aproximação de medidas em relação à medida antropométrica com relação à trena que vocês utilizaram. Então é isso, digamos assim, é um levantamento antropométrico de ambientes que vocês vão fazer, mas vocês vão juntar tudo isso para a gente depois analisar, né? Isso, e na verdade é para vocês trocarem ideias, trocarem experiências. Não é só a Bit ir lá fazer o levantamento, preencher a tabela e mandar para o grupo. A gente quer que vocês se conversem, se falem, né? Troquem aí. Ah, eu estou com dificuldade nisso, o seu deu certo? Nossa, mas como é que eu faço? Me ajuda? Enfim, troca de experiências, né? Para vocês, além de tudo, também interagirem, né? Para a gente se conhecer. Na verdade, esse exercício é o primeiro justamente por isso, né? Para o pessoal se conhecer, se enturmar e trocar experiência, né? Se estivéssemos presencialmente, nós iríamos fazer isso em ambientes da escola. E todos vocês iriam fazer a medição, cada grupo faria a medição, e o grupo que se aproximasse mais das medidas antropométricas versus as medidas reais, então aí a gente normalmente faz aí uma premiação, essas coisas. Mas agora a situação é diferente, então cada um de vocês vai escolher um ambiente, esse ambiente vai ser comum a todos, né? Mas é o ambiente da sua própria casa. Isso. Certo, Bit? Entendeu? Sim, entendi. Legal. Então, se não tiverem dúvidas, reúnam-se. Podem até usar essa reunião, não tem problema. Enquanto isso, eu e o Fábio vamos postando para vocês os arquivos novamente. Licença, eu tenho uma pergunta. Vocês tinham mencionado que tem um desenho, né, para fazer um desenho da cozinha. E como que faz para entregar?
cada um o seu ou vai fazer um desenho uma pessoa só? Não, na verdade, esse exercício não tem que fazer um desenho. Não. Não, você vai colocar, se você quiser fazer, ok. Pode ser um desenho até sem escala manual. Mas você vai colocar as medidas das paredes, igual a gente colocou ali na tabela. Parede A mede tanto, parede B mede tanto, parede C mede tanto, tá? Esse exercício não é obrigatório um desenho de planta baixa. Tá certo. Obrigada. Nada. É isso. Raquel, depois você me manda esse Vou mandar arquivo que você já. acabou de compartilhar, porque eu acho que eu realmente não achei esse arquivo. Não, já te mando já. Tá bom, Tá obrigado. bom? Pessoal, vou parar a gravação, tá bom? Então, boa semana para vocês, boas atividades e se precisar, é só entrar em contato. Então, joia. Boa semana. Obrigada. Beleza, pessoal. Então, se vocês quiserem permanecer aqui, sem problemas, né? Qualquer dúvida, a gente está por aqui. Fábio, obrigada. Obrigado a você, Raquel. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Bom